Oi, gente, boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, né? Eu costumo, né, levar algumas palavras no meu Instagram, né, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas ouçam, leiam, né, a palavra do Senhor. Mas isso que eu vou fazer hoje eu nunca tinha feito. E hoje Deus falou no meu coração para que eu viesse a fazer. E eu fiquei muito feliz, né? Porque é sempre bom quando a gente escuta a voz de Deus. E é sempre bom também falar de Deus. É maravilhoso falar de Deus para as pessoas. Nos alimenta e alimenta as pessoas também, não é verdade? Então, hoje eu vou fazer a minha devocional junto com vocês. Então, vocês vão ter acesso, né, à minha devocional e a gente vai fazer isso junto, né? Que a partir do momento que vocês estão vendo, é, estão junto comigo nesse momento, estão prestando atenção, estão aqui comigo, estão se alimentando também, na verdade? Então, vamos lá. Geralmente na minha devocional, eu inicio com uma oração, então é o que eu vou fazer agora, tá certo? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigada, obrigada por poder estar sempre diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, viva, com saúde e podendo contemplar toda a graça, todas as tuas obras. Obrigada, Senhor, pelo derramar da tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de poder falar do teu amor, de poder ir pregar o evangelho a toda criatura. Obrigada pelo acesso livre que nós temos ao Senhor, a tua palavra e a todos esses ensinamentos que são ouro, Senhor, que são diamantes, que são verdadeiros tesouros nas nossas mãos. Que nós possamos não apenas ouvir, mas praticar, realmente praticar o evangelho verdadeiro. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão a me vendo agora e que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor através de mim. Abençoa suas vidas, suas famílias. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma, uma coisa que acredito eu que acontece com todo mundo, né? Que todo mundo tem na vida, que é dores, aflições, tristezas, né? Todo mundo passa por isso, não é verdade? Todo mundo tem um momento de sentir algo difícil, de passar por uma situação difícil. Então, vamos lá, vamos por partes. Depois da oração, eu venho e leio esse livrinho aqui, que é o Bom Dia, né? Tem vários exemplares dele, tem do Max Lucado, tem da Storm também. E aí eu vou estar lendo para vocês, aí eu vou estar lendo e falando, né? Explicando um pouquinho. A data de hoje, né? Que é 15 de maio, tá certo? E hoje, né, é uma palavra maravilhosa, que já começa com o título: O Senhor é a sua luz. Vê que já que maravilha. O Senhor é a nossa luz. E aí o texto, ele fica no Salmo 107, no versículo 13 e 14, que diz assim: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Gente, que palavra maravilhosa, não é verdade? Porque é mesmo assim na minha e na tua vida. Muitas vezes nós estamos passando por isso aqui, ó, aflições. E aí, o que que acontece? A gente, humanamente falando, muitas vezes se porta a pessoas. Não que seja errado. Por quê? Porque Deus, ele se faz presente nas pessoas e sim, essas pessoas, as pessoas certas, né, vão ser usadas pelo Espírito Santo para nos ajudar. Só que a gente tem que entender e compreender que a gente tem um acesso livre. E esse acesso livre teve um preço alto,
que foi o preço que Jesus pagou por nós. Então a gente, a qualquer momento da nossa vida, a gente deve clamar ao Senhor. A gente deve buscar essa ajuda, essa força do alto, porque ela é nossa. O Senhor nos dá com alegria, sabe? Então a gente precisa entender que a gente não tá sozinho, sabe? A gente não tá sozinho. Tudo é a graça do Senhor nas nossas vidas. A gente não consegue nada só. Lógico, existe sim a nossa parte, o nosso esforço faz toda a diferença. Até porque a parte do Senhor quem faz é Ele, mas a nossa parte é nossa. Porém, tudo que nós temos na nossa vida, tudo que nós conquistamos, tudo que a gente tem aqui palpável, é a graça de Deus em nós. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos respirando, nós não levantamos da cama, nós não temos força para trabalhar, para estudar, para buscar e para alcançar objetivos. Então, é sobre Deus, tudo é sobre Ele, é sobre a graça dele. Então, existem realmente momentos na nossa vida que a gente passa por situações onde a gente se vê perdido, onde a gente se vê sem força, onde a gente se vê cabisbaixo. Não, hoje é um dia de sábado, um dia que eu tô aqui, um dia que você tá aí. Mas a gente já parou para pensar em pessoas que estão vivendo terríveis dias dentro de suas casas, estão vivendo muitas aflições, perderam um ente querido, perderam suas casas nessas chuvas, né? A gente viu nas reportagens, né? Perderam sua saúde, estão no leito de hospital. Então, assim, existem momentos na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E se a gente pega isso aqui, que é a palavra do Senhor, e a gente se apega com toda a nossa força, sabe? Se a gente tira o nosso foco, eu sei que não é fácil, né? Mas isso, é como eu disse, isso não é sobre a gente, não é sobre o que a gente consegue, mas é sobre o que Deus pode e sobre o que Deus quer fazer na nossa vida e Ele quer. Então, quando a gente se apega à palavra do Senhor, quando a gente guarda ela no nosso coração, quando a gente tira o foco do problema e coloca o foco na palavra, é possível. Eu sei, eu vejo experiências e testemunhos e eu sou o próprio testemunho vivo daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pregando. Eu não estou falando de algo apenas que eu ouvi falar ou que eu vi, mas que eu vivi também, entende? Então a palavra de Deus, ele diz que o Senhor nos salva das tribulações, que nele a gente encontra o refúgio, que ele nos tira das trevas e que ele quebra as correntes que nos aprisionam, porque é assim que muitas vezes alguns, eu e você, já passou, ou está passando, ou pode vir a passar. Porque na vida, a vida é isso. A vida a gente está em eterno aprendizado. E eu, sinceramente, não acredito em coincidência. Eu não acredito que as coisas acontecem por um acaso. Eu acredito que tudo tem um propósito, inclusive na dor, inclusive dentro da dor. Na verdade, eu acredito que o deserto que a gente passa, na verdade, é a escola que a gente tem tudo para aprender. Por quê? Porque ali onde a gente fica totalmente rendido ao Senhor, ali onde a gente fica totalmente aberto a aprender, totalmente dependente, porque o que a gente precisa é entender que a nossa dependência, ela não vem do nosso trabalho, ela não vem do nosso estudo, ela não vem do homem, ela vem de Deus. E é isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Se a gente se apega às promessas, a gente começa a compreender que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e que nada passa despercebido aos seus olhos, entende? Então, vamos continuar, senão eu vou indo. Diz assim: Deus está sempre pronto a ouvir-nos. Quando nos aproximamos dele, aflitos, ele nos traz o alívio e a paz. Tira-nos das trevas, das preocupações. O que é preocupação? Já diz, né? Preocupação. Uma angústia, uma ansiedade que a gente pode ter antes mesmo das coisas acontecerem. Só que quando a gente aprende a colocar nossa confiança, a colocar nossa esperança, a colocar a fé da gente em ação e colocar tudo isso em Deus, a gente não se preocupa, a gente confia, entende? Diz assim, do medo, da incerteza, da solidão, do desespero, da desorientação e da cegueira. Muitas vezes a gente toma atitudes e faz escolhas na nossa vida baseadas
baseada nas nossas situações, baseada na situação real, na situação presente. E é isso que a gente não pode fazer, porque existe um índice muito grande, né, de que a gente venha a errar, porque a gente está tomando uma decisão baseada naquela situação. E a gente tem que entender que com as coisas com Deus, elas se baseiam muito mais no sobrenatural. A gente não tem que olhar, porque isso aqui deu errado hoje. Sim, deu errado hoje. O que é que você vai tirar de aprendizado com isso? E acredite que isso que deu errado hoje, Deus faz dar certo amanhã, porque Ele é Deus. Entendeu? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E a gente precisa orar, porque a oração ela quebra as cadeias, a oração ela faz quebrar toda a ação do inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Quando, ao contrário, nos recusamos a deixar Deus fazer parte da nossa vida, tudo se torna confuso. Os relacionamentos, o trabalho, o casamento, a relação com os filhos. Somos tomados por emoções negativas, com a ignorância, o orgulho, a inveja, a raiva, o ódio. É como se estivéssemos parados no tempo, ou pior, correndo numa esteira. Nunca chegamos a lugar nenhum. E é verdade. Se você for parar para ver, a vida, né? Você conhece um familiar, um amigo que tem a vida, você vê aquela pessoa com a vida estagnada, com a vida parada, né? Muitas vezes, aquela pessoa ela pode estar se alimentando do que é negativo. Ela pode estar olhando só para o que deu errado na vida dela. E isso é a gente ir para o fundo do poço, cujo poço nunca tem fundo, porque quanto mais a gente cava, mais fundo a gente está, mais fundo a gente se encontra. Então, quando a gente se depara numa situação, a gente tem que entender que vai vir, porque nós somos carne, então a gente tem a escolha, né? Vai vir os sentimentos negativos, vai vir a raiva, vai vir a dor, vai vir tudo que não presta. Mas a gente tem a opção também de, em Deus, buscar essa paz, porque Ele é a paz que excede todo entendimento, e bloquear essas coisas negativas, essa voz negativa que vem na nossa mente, entende? Diz assim, e como diz aqui, isso não nos leva a lugar nenhum, tá? Não leva. Não é nada positivo. Mas você não precisa viver desse modo. Deus não quer que você viva assim. Por isso, quando nos voltamos para o Senhor, Ele nos mostra o caminho que precisamos trilhar para retornar à vida ao romper as correntes que nos prendiam. Então, se hoje você se sente preso, se hoje tem alguma coisa que bloqueia a tua vida, se hoje você sente que está dando tudo errado, para. Busca a Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que você vá. Ele sim, Ele tá te esperando. E Ele quer romper com todas essas correntes que te prendem, que bloqueiam a tua vida. Talvez você esteja se perguntando que passo deve dar então. O que fazer para começar a sair do lugar e ir adiante? A resposta é simples, você precisa orar, tá vendo? Exatamente o que eu acabei de dizer. É na oração que estabelecemos e estreitamos nossa relação com Deus. Estabelecemos uma conexão com o Pai, né? É onde tratamos a ansiedade, a dúvida, todos esses sentimentos ruins. É quando nos derramamos diante dele cansados, que a sua luz começa a nos afastar das trevas e nos dá sombra. É a luz de Deus quem faz isso. Não tenha medo de se entregar a Deus, mas que isso lhe agradeça, porque mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está disposto a acompanhar, a orientar e a te sustentar. Ele está disposto a isso, ele quer isso. Basta que você chame por Deus, basta que você clame o nome do Senhor. Então eu te convido, meu irmão, a fazer isso hoje. Se até ontem você não fez isso, se até ontem você estava aí no seu quarto chorando, entendeu? Você estava cabisbaixo, triste, você acordou hoje sem força, não querendo fazer nada, sem estar a fim de nada. Eu te convido a parar, sabe? E deixa o coração, porque na palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Deixa teu sentimento de lado e começa a usar aqui, ó. Seja prático, seja prático. Clame o nome do Senhor, busque a Deus, porque Ele sempre tem uma resposta. E Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho. E Ele é que nos leva para os pastos verdejantes, os caminhos de águas tranquilas. Tá certo? Então essa é a palavra. E eu deixo para a meditação de vocês. Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz: a riqueza que você perdeu não será nada comparada a tudo com o que Deus lhe dará depois. Acredite, tenha fé, coloque a sua fé para funcionar e veja, contemple os milagres de Deus acontecendo na sua vida. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.